dia de vida. Obrigado pela presença de cada um aqui nessa live, ó Deus. Nós sabemos o quanto o Senhor é importante para a nossa vida. Sem Ti nada podemos fazer, sem Ti nada somos. O Senhor sabe que nós necessitamos de Ti a cada segundo das nossas vidas. Nós queremos, Pai, Te agradecer por todas as maravilhas que o Senhor tem colocado na nossa vida. Tudo, Pai, começando até pelas frutas que nós falamos aí, que é criada por Ti, as maravilhas que são para nossas vidas materiais, e nós sabemos o quanto o Senhor se preocupou em deixar essas coisas boas para cada um. E que nós possamos, Pai, também nos lembrar das coisas espirituais, do, do amor que o Senhor teve por nós e tem até hoje, do amor de ter dado o seu Filho amado para nos salvar, para nos libertar, para que nós pudéssemos estar hoje aqui falando do teu amor, falando da tua bondade, da tua misericórdia, de tudo que o Senhor tem tido nas nossas famílias. Nós sabemos o quanto as famílias são importantes para teu povo, a família espiritual, a família constituída também de sangue, de tudo, Pai. Nós sabemos o quanto é importante tudo isso, mas com a Tua presença. Sem a Tua presença, tudo isso perde valor. Nós queremos te pedir que abençoe para o irmão Sérgio, que irá conduzir esse estudo, que nós possamos aprender, que nós possamos entender tudo o que o Senhor quer para a nossa vida, o que nós possamos ser, o que nós precisamos ser, e que tudo isso, Pai, venha tocar nos nossos corações para que nós saímos daqui não como chegamos, mas realmente com a Tua palavra cada dia mais guardada no nosso coração. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que nós te agradecemos. Amém. 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 Glória a Deus. Está Microfone tá fechado o seu áudio, irmão Sérgio. Obrigado. Eu ouvi esse hino há muitos anos e gosto de entoar ele ao nosso Deus quase todos os dias, né? É o hino que vem primeiro na minha mente quando eu sou esbarrado aí pelas coisas quando eu esbarro nas bênçãos de Deus, e nós encostamos nas bênçãos de Deus o tempo todo, né? E a gente fala que é abençoado e é grato a Deus por tantas coisas boas que acontecem. A gente não está falando somente de que tudo dê certo. A gente não está falando só porque tudo é fácil, que tudo cai do céu. Mas a gente está falando pela forma como a gente enxerga Deus agindo na nossa vida. Eu acredito que não há nada tão grandioso quanto você perceber claramente que aquilo foi Deus quem fez. Ao ponto da gente ficar arrepiado, não é? Eu não sei, nem todo mundo é tão sensível assim quanto eu. Algumas pessoas enxergam as maravilhas de Deus, mas guardam para si. Eu já sou mais escandaloso, né? Eu falo, eu exponho, eu expresso, mas acho que não existe nada mesmo nesse mundo tão especial, uma experiência tão especial quanto você ter certeza que aquilo foi Deus quem fez para você, pensando em você. Seja quando ele te livra de alguma coisa, quando ele te responde de uma maneira tão especial. Eu tenho vivido, irmãos, momentos da minha vida, eu estou falando do fundo do meu coração para vocês, sabe? Porque quando a gente dá uma aula, quando a gente leva um estudo para alguém, ou a gente está acostumado a fazer isso, nós temos uma tentação que, às vezes, falar da gente, né? No sentido de falar o que você pensa, a sua opinião. E eu, assim, eu peço a Deus todos os dias para que tudo que eu venha falar, né, ou enxergar da palavra dele, que seja útil para todo mundo
E que não é só a sã doutrina, né? Isso é a principal assunto, e talvez o nosso principal cuidado dos cristãos é tomar cuidado com a sã doutrina, para não ensinar nada errado, que desvia a intenção das pessoas, que desvia a fé das pessoas, ou que engane, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso mesmo. Mas eu tô falando de, assim, de coisas que eu tenho vivenciado, né? E como é incrível você ver que Deus dá a resposta. E não importa se a resposta foi sim ou não. Não importa se foi numa situação de muita tristeza, de muita dor, ou no momento de muita alegria e de festa. Mas se você sabe que foi Deus quem fez, isso é uma sensação, uma emoção muito especial, né? E quando a gente ora pedindo a Deus, e nesse momento que você está orando, pedindo a Deus, você também se pergunta: Senhor, eu tô sendo honesto com o Senhor, né? Eu estou falando a verdade para o Senhor, eu estou sendo humilde de espírito, como o seu filho nos ensinou, né? Será que eu não estou falando com o Senhor da boca para fora? Porque de Deus não se zomba, nem se brinca, né? Com Deus. Você tem que ser sempre verdadeiro com ele. Até porque não tem como você não ser verdadeiro com Deus, né? Porque ele vê tudo, ele sabe, né? Antes que a palavra não chegue à boca, ele já conhece toda. Eu acredito que ele gosta de ouvir, mesmo sabendo que a gente já vai falar, porque ele está vendo, ó, o coração do Sérgio está pensando isso e a boca dele está falando a mesma coisa. Então esse meu filho, ele está sendo honesto comigo, né? Ele está sendo sincero. Isso é tão bom. E por isso que eu tô aqui hoje, né, com os irmãos, começando uma nova série sobre os grandes ensinamentos de Jesus, para encorajar vocês e me encorajar também, a gente pregar o evangelho simples para as pessoas que ainda não conhecem o evangelho, né? Mas eu quero muito agradecer a Deus, né, porque ele nos responde. Não tenho palavras para agradecer tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, por cada irmão e irmã que está aqui hoje comigo. Obrigado por minha família, por meus filhos. Obrigado pela Chile, por minha esposa. E muito obrigado, Senhor, por cada coisa que, que revela o Senhor. Por cada revelação que a gente tem do Senhor, do seu caráter, da sua vontade. Obrigado porque o Senhor se manifesta, assim como o Senhor quer que a gente se manifeste também. E hoje vamos falar sobre a tua luz em nossas vidas. Que os nossos olhos possam te enxergar claramente. Que possamos andar na luz. Que possamos viver na luz. Que possamos ser a luz do mundo, como o Senhor nos ensinou para que fôssemos. E, Pai, perdoe os nossos pecados. Nos perdoe todas as vezes que erramos o alvo que o Senhor estabeleceu para a gente. Mas nos revele, nos mostre a cada dia o que o Senhor quer que a gente faça, qual a decisão que o Senhor quer que a gente tome, qual a escolha que devemos ter, e que em todos esses momentos, Pai, nós sejamos teus filhos para o mundo, que o mundo veja, através do amor que temos uns com os outros, de que somos teus discípulos, e porque o Senhor ama a todos.
Muito obrigado e em nome do Senhor Jesus que nós te oramos hoje e sempre. Amém. Amém. Bom, irmãos, vamos lá, né? Eu não sei se tem algum irmão com o microfone ligado, né? Vou pedir que os irmãos e irmãs desliguem o microfone, só por causa do chiado, né? Do barulho. Se por acaso faltar eletricidade, né? Eu falei para muitos irmãos que a gente está vivendo um momento complicado aqui nesses últimos dias, né? Na nossa região aqui norte do estado do Rio de Janeiro. Então a gente está tendo muito problema de queda de eletricidade, né? Sem internet. Então se acontecer alguma coisa, eu tenho certeza que tem muitos irmãos aí que vão assumir, vão dar suas opiniões e vão falar, né? Eu vou fazer comentários, né? Tem o Joselito, tem a irmã Sandra, tem tantos irmãos e irmãs aí que podem muito bem abrir a boca e falar de Jesus, né? Se por acaso, de repente, eu sumir daqui, tá bom? Muito bem. Irmãos, primeiro eu quero dar um recado aqui para todos os irmãos que têm tido contato comigo, né? Tem muitos irmãos que fazem parte do grupo, que eu tenho alguns compromissos de estar ouvindo ou de ajudar de alguma forma. E eu e a Sheila, a gente está vivendo um momento aí, né, de busca de sustento para a gente, não busca da igreja, né? A gente, há muitos anos que a gente não pede sustento para a igreja. A gente decidiu não fazer mais isso, mas para continuar pregando, a gente abriu um comércio, né? A gente abriu uma loja e a gente dedica uma parte do tempo para a loja e aquilo vem nos sustentando, então a gente consegue atender muitos irmãos, irmãs, muitas congregações e quem sabe, iniciando o trabalho aqui mesmo da igreja em Sapucaia. E aí surgiu uma nova oportunidade também para a gente abrir uma segunda loja. São lojas pequenas, tá, irmãos? Não é nada de shopping center, não. Mas que tem ajudado a gente bastante no sustento e a gente conhece muitas pessoas. O nosso atendimento vem encantando as pessoas também. Quando a gente tem oportunidade, a gente fala de Jesus. E a gente terminou sendo conhecido aqui como praticamente um ponto de encontro, né? Muita gente vai na loja para a gente conversar, para falar sobre Deus, enfim. E agora surgiu uma oportunidade de a gente abrir uma outra aqui agora, né, pertinho de casa, mais perto, essa é um pouco mais longe. Essa fica a 10 quilômetros, essa aqui fica praticamente atravessando a rua aqui. E a gente queria para complementar o nosso sustento, mas também a gente tem um pouco mais de condições de fazer algumas ofertas também, né? Eu sei que isso requer mais tempo da gente, mas com organização, com a sabedoria de Deus, a gente vai agregando aí, né? Meu filho mais novo vai ajudar a gente também um pouquinho mais. Mas, assim, quando precisa ir para um estudo, precisa atender o irmão, a gente baixa, fecha a porta da loja e vamos fazer o trabalho de Deus, né? E a gente, às vezes, aproveita essa oportunidade para dizer para os clientes, né? Que a gente não vive para trabalhar, nós trabalhamos para viver e para nos sustentar na obra, né? Então a gente deixa isso bem claro. Então eu quero muito que os irmãos orem para que dê certo. A gente está inaugurando essa pequena loja na segunda-feira e com ela acho que a gente vai ter um pouco mais de conforto assim para estar ofertando também, não é? E às vezes a gente sabe da luta, né, aqui no nosso país de você ter um sustento, né, e você pregar o evangelho sem contar, porque a gente sabe que muitas vezes a própria igreja não tem como estar sustentando casais e famílias, né? Então esteja orando para a gente está finalizando esse processo. Então os irmãos que eu estou em falta aí, o Léo, a Mary e tantos outros irmãos e irmãs aí que às vezes marcam um tempo para conversar com a Jéssica também, Joadson. Daqui a pouquinho, né, na semana que vem, eu volto ao tempo normal para estar dando o atendimento e ajudando vocês um pouquinho mais. Tá bom, irmãos? Então, tá aí minha justificativa para eu ter me ausentado aí por 3 semanas, tá bom? Mas vamos lá. A gente está dentro daqueles estudos, né, as grandes lições de Jesus, que o objetivo é trazer a edificação para nós, né, para a gente se edificar, mas também para trazer lições que você possa dividir com outras pessoas. São 7 séries que eu geralmente estudo com as pessoas e que eu faço discipulado. Eu uso estes 7 temas, tá bom? O primeiro, quem se lembra, é a autoridade da Bíblia. O segundo foi pecado e arrependimento. E hoje nós começamos luz e trevas, tá bom? E geralmente é o terceiro assunto que eu toco com as pessoas que eu estou discipulando ou pregando o evangelho. E são assuntos que são importantes para a gente reviver, tá?
eu não estou trazendo estudos analíticos teológicos, tá bom? Porque quando você está estudando a Bíblia com uma pessoa, você precisa ser mais simples possível. E simplicidade não significa que são coisas rasas. Ao contrário, são coisas muito profundas, mas que são coisas que as pessoas precisam ouvir. Então, depois que a gente ajuda a pessoa a entender a autoridade da Bíblia, a gente entra logo em seguida sobre errar o alvo, porque é o segundo assunto, porque a gente quer que as pessoas entendam que Deus tem um alvo para todo mundo. A ideia não é ficar falando só sobre pecado, a ideia não é só ficar apontando os erros dos seres humanos ou os erros da pessoa que a gente está estudando. Mas o alvo principal sobre aquela série Pecado e Arrependimento não é para tocar tanto no assunto pecado ou errar o alvo, mas é para mostrar e deixar que as pessoas entendam que Deus tem um alvo para todos nós. Essa é a preocupação de Deus, para que as pessoas saibam que Deus tem um propósito, um alvo para você alcançar na vida. E aí, quando as pessoas descobrem que aquele é o alvo de Deus, automaticamente as pessoas vão entender que estão errando o alvo, estão pecando. Então, Deus colocou um alvo para nossa boca, para nossa língua. Né? Qual é o alvo? Dando um exemplo aqui. Qual é o alvo de Deus para a gente se comunicar, para a gente usar a nossa língua, nossa boca? É para abençoar, não para amaldiçoar. É para a gente falar coisas que são puras, amáveis, que edifiquem as pessoas. E aí, quando uma pessoa sabe disso, ela vai ver que ela está falando palavrão, ou está mentindo, ou ela está criticando alguém, ou ela está falando mal de alguém. Aí ela vai perceber que ela está pecando, ou ela está errando o alvo. Então, esse foi o propósito da segunda série, tá bom? Pecado e arrependimento. E hoje nós começamos uma nova série, que é Luz e Trevas. Né? Eu considero esse o terceiro assunto que Jesus abordava com as pessoas com quem ele conversava. E Jesus, ele considerava tão importante esse tema, que nós encontramos essa palavra luz na Bíblia toda, mas essa foi a linguagem que Jesus usou para falar algo tão importante. Então, Jesus usou muito essa expressão. Não é? Ele usou em cada um dos seus ensinamentos, ele praticamente conclui alguns ensinamentos dizendo, porque isso trará luz. Deus é luz, você é luz do mundo, né? Andem na luz. E aí, com isso, ele começa a mostrar para as pessoas que a luz é diferente das trevas. E eu gosto muito, sabe, irmãos, desse princípio que Jesus usa. Ao invés de Jesus tocar tanto no assunto diabo, ele prefere tocar no assunto Deus. Ao invés de Jesus falar tanto no inferno, ele prefere falar do céu. Ao invés de Jesus falar tanto do pecado, ele fala tanto do acerto. Ao invés de Jesus falar tanto das trevas, ele prefere mostrar a luz. Porque o ser humano, quando conhece a verdade de Deus, da luz, né, da salvação, a pessoa vai descobrir que ela pode não estar andando na luz, que ela pode não estar indo para o céu. E aí é que o Espírito Santo consegue encontrar uma abertura no coração e na mente daquela pessoa, e ela descobre a verdade, e essa verdade liberta as pessoas. E é tudo que o Espírito Santo precisa para entrar e fazer morada na vida dela. Então, por isso que eu geralmente escolho, não é ideia minha, eu aprendi isso há muitos anos e encontrei muita lógica nisso, aprendi de vários irmãos. E eu descobri que esses eram assuntos, na verdade, que Jesus trazia naquele tempo que ele discipulava Pedro, no tempo que ele discipulava Mateus, tá certo? Judas e todos eles. Jesus trazia esses assuntos importantes. E, esse assunto ele aparece em muitos textos no Novo Testamento. Eu quero ler para vocês agora, né? E hoje o nosso tema, né? A primeira lição, na verdade é a nona lição de toda essa série, né? Ensinamentos de Jesus. Mas estamos na nona lição.
Porém, sobre luz e trevas, hoje é uma introdução sobre esse tema. Serão mais três sextas-feiras falando sobre esse tema. Hoje e mais 3 sextas-feiras, tá bom? E eu particularmente gosto muito e quero começar com um ensinamento de Jesus que é quase relâmpago. Num piscar de olhos, eu sei que a Bíblia ela vai citar uma frase de Jesus, mas tem muitas coisas que aconteceram para que aquela frase viesse. Às vezes nós lemos lá uma pequena frase, como é o tema da nossa aula de hoje, né? Se os teus olhos forem bons, né, todo o seu corpo será iluminado. Então, essa frase, ela estava no meio de muitas coisas que estavam acontecendo. Então, Jesus não estava tentando inventar ou colocar um assunto novo. Ao contrário, Jesus ele já tinha todos os assuntos importantes que ele trouxe dos céus para a gente, assuntos que o Pai já havia mandado pelos profetas, mas naquilo que Jesus estava vivenciando, ele estava ensinando os seus discípulos a aplicar aquela verdade já conhecida pelos judeus, e Jesus ajudava eles a aplicar aquela verdade naquela situação deles, né? E, e um dos textos mais importantes, né, que é a base do que a gente está estudando hoje, que é Mateus capítulo 6, versículo 22, né? A gente vai abrir ele daqui a pouquinho. Ali tem um contexto, assim, muito importante de Mateus capítulo 6. Porque todo o capítulo 6, Jesus está ensinando as pessoas a tudo o que fizer, fazer para agradar a Deus. Quando você orar, vai para o teu quarto e ore em segredo, para Deus ouvir. Quando você der esmola, faça em segredo, para Deus ver, né? Então, tudo que você fizer, faça para Deus ver. E dentro desse contexto, Jesus disse que se os nossos olhos enxergarem as coisas boas, nosso corpo andará na luz, tá certo? Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo viverá uma grande destruição. E Jesus não está falando dos olhos físicos. Jesus está dizendo o que eu enxergo, a minha visão sobre as coisas. E essa é uma lição muito importante que a gente precisa transmitir para as pessoas. Que todo mundo é desafiado por Deus para enxergar o reino de Deus. Nós estamos aqui nesse mundo como luz para a gente mostrar as coisas de Deus. O mundo precisa ver, conhecer, ver manifesto Deus. Porque o mundo desconhece Deus. Quem anda nas trevas, né, andar nas trevas, significa que a pessoa não está enxergando. Para ela, aquilo que ela vive é a verdade. Mas ela não vai perceber que aquilo é treva, que não vem de Deus, que não tem futuro, que não abençoa ninguém, que ninguém é bem-aventurado com aquilo, tá certo? Então vamos lá, eu vou mostrar alguns textos, alguns versículos só para ilustrar a importância da palavra luz e trevas, tá bom? João capítulo 8, versículo 12. João 8, versículo 12. Evangelho de João 8. Lembra daquele contexto da mulher que foi pega em adultério e tudo, né? Jesus depois defende a sua missão. Então, João 8,12 diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Olha que coisa incrível que Jesus disse. Eu sou a luz do mundo. Depois ele está falando das pessoas que seguem ele, que não andarão nas trevas. Mas olha a consequência disso. Pelo contrário, ao invés dessa pessoa andar nas trevas, né, estando perto de Jesus, ela também terá a luz da vida. Pega nela a luz de Jesus, né? Então, olha que versículo mais especial. Agora, 1 Pedro, vamos continuar no Evangelho de João, João 12:35. João 12:35. Evangelho de João fala muito disso, irmãos. Na verdade, essa é uma palavra que João já gosta, né?
O João, quando escreveu o Evangelho, ele usa muito essa palavra, ele repete estas palavras lá nas cartas dele no final do Novo Testamento. Então, João 12:35. João 12:35. Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Ele está falando dele mesmo. Andai enquanto tendes a luz. Quer dizer, cresçam, se desenvolvam enquanto eu estou aqui. Então, Jesus estava ensinando aqui algo muito importante. Aproveita a minha presença. Enquanto você está na luz, veja tudo o que você precisa ver. Que a luz está acesa, né? Ele, a presença dele. Para que as trevas não vos apanhem. Entende? Para que a treva, né, a escuridão, a falta do conhecimento apanhe eles, né? E aí ele continua dizendo assim: e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então, Jesus, mais uma vez, ele usa esta ilustração para trazer uma lição muito importante para a gente. E hoje o alvo é a gente extrair a lição sobre luz e trevas. Qual a principal lição disso? Jesus não está falando sobre apagar a luz ou acender a luz. Ele não está falando disso. Ele está falando de algo muito importante que a gente não pode esquecer, né? Outro texto é no mesmo João 12, versículo 46. João 12:46 diz o seguinte. Vou voltar aqui. Jesus dizendo, né? Esse é o resumo do ensino dele. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E aí ele continua, né? Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar, né? E ele continua, e ele usou mais uma vez essa expressão. Efésios 5:8. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. Evidentemente, né, porque não é um estudo de contexto, do próprio texto em si ou das palavras, não é? Eu não estou abrangendo todo o conteúdo de cada um desses versículos, mas apenas para a gente entender o uso da palavra luz e trevas, tá bom? João 5:8 diz assim: pois outrora vocês eram das trevas, porém agora vocês são luz no Senhor. Então andem como filhos da luz. Porque o fruto, a consequência, o resultado da luz consiste em bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Né? E agora vamos lá, 1 Pedro 2:9. Já é 1 Pedro lá no finalzinho, né, do Novo Testamento, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar, né, por que você é nação santa, povo de propriedade exclusiva, por que você é uma raça eleita, enfim, para quê? Para que você proclame as virtudes, né? Você mostre, revele os bons hábitos, o bom caráter, que é a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pois é, então a gente está vendo aqui quantos textos bíblicos Jesus usou a simbologia da luz e das trevas. Sérgio, desculpa. Oi. Qual foi o último versículo aqui para eu anotar que eu não me perdi aqui? É primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. 9, tá, obrigado. Tá bom? Disponha. Um abraço na Helena aí, viu? E pode virar a câmera para a Helena. Hoje que a gente quer ficar olhando para a Helena. Um abraço aí vocês, viu? Helena, cadê você, Helena? Que você estava naquela posição, já botou a câmera virada para o Fernando de novo. Um abraço, irmãos. Então vamos lá, voltando. Agora,
nisso tudo que nós vamos estudar, né, esses versículos e outros que nós vamos estudar, pensar um pouquinho, e até para transmitir para outras pessoas, qual é a essência disso? Vocês se lembram, irmãos, quando Jesus chegou para Nicodemos, não é? Jesus chegou para Nicodemos, lá em João, capítulo 3, nós enxergamos ali Jesus conversando com aquele principal, né, daqueles líderes dos fariseus ali, e Nicodemos, ele perguntou algumas coisas para Jesus. E Jesus, ele falou uma coisa para ele que é muito importante. Ele disse: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa palavrinha tão importante, né? Esse verbo. Quando a gente fala verbo, irmão, quer dizer, é uma maneira de você expressar uma ação, alguma coisa que faz acontecer, tá certo? Então, quando Jesus disse assim, se você não ver o reino de Deus, né? Aliás, se você não mudar sua vida, se você não mudar seu pensamento, você não consegue enxergar o reino de Deus. Então, você tem que começar tudo de novo. Você tem que olhar de uma forma muito nova, porque aí você vai ver o reino de Deus. Isso implica em duas coisas, né? Implica a palavra morte e automaticamente vida. O ensinamento de Jesus ali é meio que o contrário. No mundo, nós entendemos que nascemos primeiro para depois morrermos. Mas o ensinamento de Jesus era: nós precisamos morrer primeiro para poder nascer, né? Ou seja, nós precisamos desistir de respirar as coisas que não pertencem a Deus. Nós precisamos desistir de toda a ideia que o mundo implantou na gente. Nós precisamos desistir de fazer morrer todos os nossos hábitos, toda aquela vida que a gente vivia. Tudo que pensávamos, sentíamos, né, e decidíamos tem que morrer para nascermos de novo. É uma nova vida. Jesus quer uma nova vida. Sérgio, E ali, oi, eu não sei se alguém já falou aqui nesse estudo, mas negar-se a si mesmo todo dia, né? isso, exatamente. Lucas 19, né, 14 também, exatamente isso. E interessante, né, que ele diz, né, tomar a sua cruz e siga-me, né? Se tomar a sua cruz esteja pronto para morrer todos os dias, né? Cada dia você vai deixando morrer uma parte que não pode herdar o reino de Deus. Mas ali, quando João, capítulo 3, né, Jesus fala para Nicodemos, Jesus disse uma coisa muito importante. Quem decide começar tudo de novo, uma vida nova, ele passa a enxergar o reino de Deus. Em outras palavras, ver o reino de Deus significa ver Deus agindo, ver as coisas espirituais acontecendo, ver qual é a vontade de Deus, como Deus se manifesta, o que Deus pensa sobre tudo. E aí você está vendo Deus agindo no seu reino. E para isso você precisa nascer de novo. Mas a frase em questão, muito importante para hoje, é de Mateus capítulo 6, versículo 22. É o princípio desse assunto luz e trevas. Mateus capítulo 6, versículo 22. Mateus 6, versículo 22. Bom, primeiro Jesus estava falando sobre coisas importantes como a oração, depois Jesus falou sobre jejum, a maneira de se enxergar, né? Tem que enxergar e considerar Deus em tudo isso. Jesus disse no versículo 22, são os olhos a lâmpada do corpo. E lembre, irmãos, quando ele está falando de luz aqui, ele não está falando desta luz física, tá certo? Nem desses olhos físicos, mas ele está dizendo como você enxerga. Então, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém,
os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ou seja, se de trás para frente, se você permitir que as trevas apaguem a luz, essa treva será muito mais escura. Dificilmente você vai conseguir enxergar a luz de novo, porque você deixou, você escolheu as trevas. Mas eu quero ler esse versículo, se vocês me permitirem, e eu espero não estar ensinando nada distorcido, tá? Mas vamos lá. O que Jesus queria tanto falar sobre sendo os olhos a lâmpada do corpo? Então eu vou ler assim, versículo 22. A maneira de toda a sua existência, de todo o seu corpo, a coisa mais importante é como você enxerga tudo. Se você enxerga, se a maneira como você enxerga as coisas boas, as coisas verdadeiras de Deus, toda a sua existência estará iluminada. Mas se a maneira como você enxerga é ruim, não vem de Deus, é a maneira que o mundo enxerga tudo, você viverá numa completa escuridão. É isso aqui que o versículo diz, irmãos. Esse é um dos princípios mais importantes. Onde está a mudança das pessoas? Na maneira como ela enxerga. Olha como os judeus enxergavam aquela mulher pega em adultério. Eles enxergavam como alguém que não tinha mais chance. Eles enxergavam que aquela mulher era a pior de todas e merecia ser apedrejada. É isso que todo mundo enxergava. E eles enxergavam que aquela mulher ia servir para colocar Jesus numa saia justa. Olha a visão daquelas pessoas. Agora, qual foi a visão de Jesus? A primeira coisa que Jesus enxergou ali é que ninguém ali era livre de pecado. Todos ali eram pecadores. Por isso que ele usou a questão, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, a resposta de Jesus foi porque ele viu todos os pecadores. E Jesus sabia disso. Como Jesus enxergava todos os seres humanos? Todos pecadores, precisando de médico. Mas tinham alguns homens e mulheres e outras pessoas que não se enxergavam doentes. Lembra quando os escribas e fariseus ficavam criticando Jesus porque comia e bebia com pecadores, com publicanos? E Jesus disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Olha a visão do nosso Senhor Jesus. Então, existem pessoas que estão enxergando tudo errado. Porque alguém lhe traiu, então você está enxergando que aquela pessoa merece a morte, ou ela merece castigo, e que você jamais trairia. É uma visão. Mas quando você vê que você precisa perdoar, ou você precisa repreender por amor, tudo é a visão muda completamente toda a direção do seu corpo. Uma pessoa que quer vingança é a maneira que ela está enxergando aquilo com tanta raiva que ela coloca o corpo todo dela para aquela vingança. Ela quer matar, destruir, revidar. Mas Jesus ensina coisas tão preciosas como andar as 2 milhas, né? Como se alguém te pedir a túnica dele também, a capa, enfim. A maneira como nós enxergamos muda tudo. 2 pessoas internadas na UTI de um hospital. Os 2 estão com os dias contados. Eles já estão com câncer em estágio terminal. E eles estão no mesmo quarto. Os 2 têm horas de vida. Um está blasfemando contra Deus, reclama de tudo, se torna desagradável para todo mundo, acha tudo isso injusto, enquanto que o outro está do lado, louvando a Deus, agradecido pela oportunidade de ter vivido e ainda dar o seu testemunho para a conversão de tantas pessoas. O que essas 2 pessoas têm de diferente? A visão. E Jesus nos trouxe algo tão importante quando ele disse essa frase aqui em Mateus 6:22. Se os teus olhos, se você enxergar
Eu vou até concluir, tá? Porque tudo que vem de Deus é bom, não é? Tudo que vem do mundo é mal. O mundo tem interesses escondidos, né? O mundo tem tramas escondidas. Te oferece uma coisa para lá na frente te tirar a tua paz. O inimigo faz isso, né? O inimigo te oferece tantas coisas que aparentemente são coisas incríveis, né? Como ele ofereceu para Jesus Cristo, né? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Transforma essas pedras em pães e tudo mais que ele oferece. Mas é escondido, tem treva ali. A intenção é outra. Mas quando Jesus usa tanto a palavra luz, ele está querendo manifestar a verdade. Ele está querendo revelar a verdade. Ele quer tornar a verdade e Deus conhecido, a opinião de Deus conhecida. Deus é luz porque com Deus tudo é claro. Não tem nada escondido, não tem segundas intenções. Deus é objetivo, é claro. Ele se mostra o tempo todo. Quem ele é, o que ele pensa. Deus não esconde que ele se entristece com o nosso pecado. Já o inimigo apoia o nosso pecado. As pessoas que não querem o bem da gente evitam até de dizer que a gente está errado. Mas aquele irmão que repreende francamente, muitas vezes esse prova muito mais amor. A gente falou disso semana passada. É melhor a repreensão franca do que o amor encoberto, né? E por isso que existe essa questão da luz e trevas. Quando se fala de Deus como luz, é porque Deus se revela, Deus mostra claramente. Deus é autêntico. Ele não tem nada para esconder. Ele não se escusa. Ele não tem segundas intenções. Ele não fala uma coisa querendo dizer outra. Tá certo? Ele é claro, é sim, sim, não, não. Errado tá errado, certo tá certo. Né? Então Deus, quando fala de luz, é que ele revela tudo, não esconde nada. Ele quer que você esteja preparado em cima da verdade, ele não quer te iludir com uma mentira. Porque só o inimigo que te arrasta para as trevas é isso, porque ele é mentiroso, o pai da mentira, e nenhuma verdade há nele. Né? Tudo que ele ensina provém de segundas intenções. E é para destruir. E aí a gente vê Jesus ensinando aqui que o início de tudo nas nossas vidas é como nós enxergamos. Você quer saber se uma pessoa tem um coração cristão ou não? É só ver o que ele vê, como ele vê aquela situação. Então, a maneira como nós enxergamos as tentações, a maneira como nós enxergamos um pneu furado num dia chuvoso, tá certo? Seu step também tá furado. A maneira como a gente enxerga a doença, a maneira como a gente enxerga, às vezes, as dificuldades, a maneira como a gente, às vezes, enxerga, tá certo? É o nosso irmão, a maneira como a gente enxerga as dificuldades dos outros, o pecado dos outros. Então, os nossos olhos precisam ser bons. Os nossos olhos, eles começam a ser bons, em primeiro lugar, quando ele enxerga a verdade. Qual é a verdade sobre aquela situação? Jesus mostra tantos exemplos na Bíblia, nós temos de Deus mostrando o que ele enxerga. De situações simples, como o profeta Samuel, que chegou na casa de Jessé e disse, olha, Deus disse que um dos teus filhos, Jessé, vai ser o rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. E aí Jessé chamou os filhos grandes, fortes, homens de guerra, pensando que aqueles homens seriam. E Jessé nem lembrava de que aquele mirradinho, talvez de 1,60 m e pouco, como Davi, ruivinho, que ficava o dia todo cuidando dos animais, jamais Jessé enxergou Davi como rei de Israel, né? E aí o profeta Samuel, e Deus diz ali, deixa muito claro, né? Deus, porém, vê o coração, Deus não vê a aparência. Então, a maneira como Deus enxerga é a maneira que o cristão tem que enxergar. Quando alguém se opõe a você ou quando alguém te irrita, como você enxerga? Né? Como você enxerga quando alguém está te provocando? Como você enxerga quando alguém não quer pagar o que deve a você? Como você enxerga um nome limpo na praça, não um nome sujo na praça, no Serasa? Como você enxerga as ofertas?
né? O dinheiro que você separa para o Senhor, para contribuir com a sua obra. Como você enxerga o irmão que está faltando? Você vai dizer que aquele irmão está em pecado, está faltando. Ele vai escolher outra coisa, ele buscou o reino do mundo em primeiro lugar. Mas a gente não sabe o que está acontecendo com aquele irmão. Entende? E não é a presença dele bater um cartão, não é? É a comunhão ali, né? É o fato de estarmos juntos, de ter outras pessoas orando por nós. É um momento que a gente está se lembrando ali de que somos unidos e precisamos estar nos apoiando um ao outro. Estamos lembrando do sacrifício do Senhor Jesus. E também estamos aí reafirmando que estamos aguardando o Senhor Jesus voltar para nos buscar. Então, assim, como nós enxergamos? E esse aqui é o primeiro princípio importante da mudança de qualquer pessoa. Se a pessoa, o que ela enxerga, vai influenciar o que ela pensa. O que ela pensa vai gerar emoções. E as emoções vão impulsionar as ações. Olha, as 4 áreas humanas: visão, pensamento, emoção, ação. A ação de uma pessoa, agora eu vou de trás para frente, tá? Vou repetir só para ficar claro. O que eu vejo, a maneira como eu vejo o mundo, as pessoas, a vida, a palavra de Deus, a maneira como eu enxergo, vai influenciar o que eu construo no meu pensamento. Visão, pensamento. Uma vez construído um pensamento, ele vai gerar uma emoção. Quando essa emoção ela foi gerada, ela vai empurrar uma ação. É assim que o ser humano funciona. De trás para frente. Uma pessoa precisa mudar uma ação dela, uma prática errada. Entenda que aquela prática dela é gerada por uma emoção, boa ou ruim. Aquela emoção, ela foi impulsionada por uma coisa que ela tem dentro do pensamento dela, uma verdade que ela tem no pensamento. E essa verdade foi influenciada pela visão que ela tem. E Jesus, onde Jesus trabalhava na vida dos seus discípulos? Na visão deles. Quando Jesus ele estava perto dos seus discípulos, dos seus seguidores, Jesus ele mostrava pontos de vista que o mundo não mostra. Mas a gente está tão acostumado a olhar só o nosso ponto de vista que para nós aquilo é certo e acabou. Quantos irmãos e irmãs, às vezes, e até eu, muitas vezes, quero colocar que o meu ponto de vista é o mais certo. Eu não abro espaço para outros pontos de vista. Eu, às vezes, não abro espaço nem para o ponto de vista de Jesus. E é só o que eu acredito, o que eu vejo é que é o certo. A gente não está aberto para ver o outro lado, para ver o que aquela pessoa está pensando, o que ela está passando. Porque nós temos o grande defeito de, ao invés de ouvir, nós estamos falando. E Jesus ensinou que deveríamos ser tardios em falar, prontos para ouvir. E aí a gente se coloca no lugar da outra pessoa. Não é? Então, a maneira como nós enxergamos é que é a luz. Então, Jesus trouxe verdades para todo mundo enxergar. Então, Jesus fazia questão de manifestar, de revelar o que Deus pensa sobre todas as coisas. E nós precisamos andar na luz, ou seja, andar enxergando o reino de Deus. Né? Lembra lá do discurso que eu falei de Jesus a Nicodemos? Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então vamos imaginar que todos nós já nascemos de novo um dia. Já nascemos da água e do Espírito um dia, do batismo. Mas, às vezes, nós esquecemos de olhar o reino de Deus. Como funciona as coisas sob o comando de Deus? As trevas é cada um por si, todo mundo comandando, muito cacique para pouco índio, todo mundo quer ter sua opinião, todo mundo é verdadeiro, todo mundo sabe de tudo, ou então ninguém sabe de nada, a verdade é relativa. É assim que o mundo ensina, porque essa é nas trevas. As trevas não têm uma verdade única sobre tudo. Para eles, tanto faz o que você considera como verdade, está certo. Viva do jeito que você quiser, seja feliz do seu jeito. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus é Deus que é Senhor da verdade. Não é? No reino de Deus, Jesus tem toda a autoridade. Por quê? Porque ele quer o nosso melhor. E mais uma vez fica aquela ideia importante, né, que Jesus ensinou,
que o Espírito Santo ensinou ali na carta aos Filipenses. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha, o pensamento aparecendo. Então, a sua visão, a maneira como você enxerga, então amplie sua visão. Não fique só com a sua visão que veio dos seus pais, que veio da escola, que veio da educação familiar, que veio das suas experiências de trabalho, que veio do seu casamento, que veio de qualquer coisa. Coloque na sua visão a maneira de Jesus enxergar as pessoas, as situações, a vida e a eternidade. E também a maneira como Jesus enxerga para o mundo. Quando nós fizermos isso, irmãos, praticarmos esta visão, tudo vai mudar na gente. Olha, minha visão transformada vai gerar pensamentos puros, limpos e fiéis. Esses pensamentos transformados vão impulsionar boas emoções. Emoções boas, de alegria, de paz, de benignidade, de fidelidade. E aí, quando você tem essas emoções, esses sentimentos na sua alma, aí suas ações serão tal qual a sua visão. Eu não quero complicar esse ensino de Jesus para ninguém, mas não é o único texto que Jesus fala da importância da visão. Né? E Jesus ajudava todos os seus seguidores a enxergar como ele, que é a verdade. Então vamos, irmãos, nos esforçar para enxergarmos a verdade. Né? Enxergue claramente o que é esse mundo e enxergue o que está por trás dele. Né? E para finalizar, né, o exemplo lá da armadura de Deus, né, quando Paulo está explicando aos irmãos da cidade de Éfeso, né, ele diz, olha, a nossa luta não é contra carne e sangue. Ou seja, se tem alguém querendo bater em você, querendo te humilhar, querendo fazer as coisas, a sua luta não é contra seres humanos, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestes. Então o apóstolo Paulo para ele estava muito claro. Alguém que perseguia para matar os cristãos, agora ele enxerga o que estava por trás dessa briga. Então, tudo aquilo que vier contra você, enxergue como Jesus. E ensine as pessoas que estão estudando a Bíblia com você, as pessoas que você está evangelizando. Ajude essa pessoa a enxergar o mundo dela. Enxergar quando alguém está atrapalhando ela, quando alguém está perseguindo. Enxergar a mãe, a responsabilidade de cuidar da mãe, a responsabilidade de ser honesto no ambiente de trabalho, tá certo? Ajude essas pessoas que estão estudando a Bíblia a enxergar como Jesus enxergou, para que os olhos dessas pessoas sejam bons, porque aí tudo que o corpo dela se colocar para fazer será completa luz. E aí só assim a gente vai conseguir perceber que nós viemos das trevas para a maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe com esses textos. E a semana que vem a gente entra nos versículos que ensinam sobre ficar atentos para as trevas não nos vencer. A gente vai falar semana que vem sobre o poder das trevas, sobre a vida das pessoas, que as deixam cegas. Elas não conseguem ver, enxergar onde elas estão e o que elas estão fazendo e para onde elas estão indo. Tá bom? Para a semana que vem. Eu vou deixar um espaço para os irmãos comentarem, né? Alguém pode me falar da hora? Quem pode me dizer que horas são? 21h09. 21h09. Vamos mais uns 10 minutinhos aí de comentários ou perguntas, se alguém quiser. Vamos lá?